outro, Colégio Agrícola ali no Peçanha. Aí tem aí, Escola Técnica na cidade de Paraná, Rio Grande do Sul, tá aí, né? Então, essas entidades aqui, tá, que passam a compor, né? São vinculadas, passam a integrar os institutos federais, né? Elas são vinculadas, né? O certo era ter uma lei, tirando esses caras da Universidade Federal e passando esse cara a criar, criar essas coisas aqui, né? Bacana? Então, tá aqui para vocês aqui, tá? Essa transformação aqui. Então, esse parágrafo 3º é para o atendimento do artigo 1º, inciso 4º da lei. Parágrafo 4º, vem comigo aqui. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais, não mencionadas na composição dos institutos federais, conforme a relação do anexo 3, aqui, esses caras aqui, tá? Essas 3 escolas aqui, desta lei, poderão, mediante aprovação do Conselho Superior de sua respectiva Universidade Federal, propor ao Ministério da Educação adesão ao Instituto Federal que esteja constituído na mesma base territorial. Então, essas 3 unidades aqui, tá? Elas aí não foram incorporadas à rede federal, mas o legislador deu para eles aí autonomia através do Conselho Superior para pertencer à rede federal de ensino profissionalizante. Uma situação bem específica, né? Parágrafo 5º. A relação dos campi que integrarão cada um dos institutos federais criados nos termos dessa lei será estabelecida no ato do Ministério do Estado, do Ministro do Estado da Educação. Esses campi aqui, salvo engano, já disse para vocês, 368, né? Eu não vou afirmar 100% esse número, mas é um número muito próximo disso. Os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio aos alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas a serem regulamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação. Ou seja, este parágrafo aqui está dando para eles aí a autoridade de conceder bolsas, né? Mesmo padrão das universidades, né? Bacana? Fechou. Então, nós falamos do quê? Da composição jurídica de todos os institutos federais. Agora a gente vai para a seção 2. Das finalidades e características dos institutos federais. E aí, professor, cai? Com certeza. Vamos lá. Todos esses institutos federais têm por finalidade e características. Primeiro, ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional, olha aí, gente, o foco principal é esse aqui, ó, profissional, nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. 2, ofertar, desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Terceiro, promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional, educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão, né? Professor, tem um cara aqui que eu nunca vi falar, verticalização, ó. Marca esse cara aí, ó, da educação básica, né? Verticalização, é assim, não é isso? Quem que está no topo da pirâmide daqui da educação, hein? No topo aqui está o professor, né? Ó. Não é isso? Ó, professor. E aqui está quem? O aluno. Não é isso? Verticalização e integração. Ó. Verticalização e integração. Ou seja, ele quer que esse cara aqui, né, de forma vertical, ou seja, ele passa a ter autoridade, tem essa responsabilidade, ele vem integrar com o cara aqui convivendo. É um novo conceito aí, muito importante esse cara aí, cara. Tá? Se você for na internet, no Google, né, você coloca lá verticalização da educação básica, cara. Putz, cara, você vai ver aí vários textos aí para você fazer leitura, para enriquecer os seus estudos, né? E aí, prof? Aí eu digo para você pode fazer isso. Eu fiz isso, eu achei muito interessante, eu fiz a leitura de alguns textos aí, enriqueceu bastante meu conhecimento pedagógico sobre o assunto. Achei muito interessante, mas assim, isso aí é mais para a cultura, para conhecimento. Para a questão de concurso, dificilmente isso pode ser cobrado. Você tem que saber o seguinte, que uma das finalidades
dessa rede, desses institutos federais que ora foram criados pela Lei 11.892, é para quê? Promover, isso você tem que saber, pode cair na prova. Assunto novo. Poucos professores sabem disso. Tá? O cara que vai fazer a questão de prova é um cara que está militando aí, ou nas universidades, ou nos institutos federais, estão aí nesse meio aí, mais universidades, então eles sabem disso. Promover a integração e a verticalização da educação básica. Então, essa é uma das finalidades, um conceito bem específico, moderno, pedagógico existente. Né? 4. Orientar a sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados como a base do mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Bacana, fechou, né? Constituir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências em geral e de ciências praticadas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação empírica. Vamos lá. 6º, qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino. Né? Olha que interessante, né? Então, tem as redes públicas de ensino, né? Tem a escola pública municipal, tem estadual. Né? O que acontece? Qualificar-se como centro de referência, então tem CF, é um centro de referência, no apoio à oferta de ensino de ciências, né? Ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes da rede pública de ensino. Muito importante isso, né? Então, o professor do município pode estar buscando ajuda aí, aos institutos federais, né? É uma referência muito interessante. Esse aqui está o quê? Integrando a educação. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Né? Aí, programas de extensão faz parte também da competência da finalidade. Né? Realizar, estimular a pesquisa aplicada à produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Né? Exatamente, muito importante. Né? 9, né? Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Então está aqui, né? E aí, prof? E aí, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, você tem que saber, finalidades. São quantas finalidades e características que os institutos federais devem ter? 9. E aí? E aí, você tem que saber, você tem que fazer a leitura. Este artiguinho e o próximo artiguinho, que eles vão falar 2 objetivos, você não tem escolha. Você vai ter que fazer leituras aí na sua casa para fixar o conteúdo, porque pode cair. Cai, professor? Claro que cai. Se você vai trabalhar, você está fazendo um concurso para essa entidade, olha só a cabeça do examinador. Poxa, o cara tem que saber pelo menos qual que é a finalidade do órgão que você vai trabalhar. E onde que está escrito? Aqui. Olha como foi cobrado em prova. Vem comigo. IFMT. O FMT 2016, assistente de administração. Considerando a Lei Federal 11.892, os institutos federais têm como uma de suas finalidades e características o desenvolvimento de programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Ou seja, o que o cara está colocando aqui? As suas finalidades. Né? Finalidades está prevista onde? Lá na lei. Né? Vamos lá. O desenvolvimento de programas de extensão, sim, correto. Eles têm lá programas de extensão. E a divulgação científica e tecnológica, exatamente. Ou seja, essas aqui são atribuições, são finalidades e características previstas, aí, expressamente previstas na Lei 11.892. Logo, essa questão está correta. Né? Professor, em qual artigo que eu tenho que ler? Cara, você tem que fazer a leitura do artigo 6º, tá? Porque o artigo 6º nós temos o quê? 9 incisos. Né? Por exemplo, o legislador, o examinador aqui, ele fez aqui a combinação de 2 incisos para fazer esse comando. Então, você tem que fazer o julgamento, você tem que saber, então, quais são os 9. Tem que fazer uma lá. O professor tem que decorar? Não, não precisa, mas aquela leitura com bastante atenção. Né? Uma só leitura não vai ser suficiente. Isso aqui é um tipo de leitura, cara, que um dia antes da prova você tem que fazer,
porque é importante, potencial questão de prova. Ok? Fechou. Seção 3, do capítulo 2º. Na seção 2, nós falamos o quê? Das finalidades. Agora aqui vamos falar dos objetivos dos institutos federais. E aí, professor? Cara, nem precisa falar. Você vai ter obrigação de saber. Observado as finalidades, tá? Finalidades e características definidas no artigo 6º desta lei, são objetivos dos institutos federais. Primeiro objetivo do cara, ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Vamos ler aqui, cara. Isso aqui não cai, isso aqui despenca. Vamos analisar de novo. Então é o seguinte, isso aqui são objetivos. O que ele deve fazer? Primeiro, ministrar educação profissional técnica de nível médio. É o que faziam as escolas técnicas. Né? É técnico em edificações, em eletrotécnica, de redes de computadores, que são todos cursos profissionalizantes de nível médio. Tá? Ok, então isso é o que? Prioritariamente. Tá? Então, as 38 unidades, prioritariamente, tem isso. Aí ele vai definir o seguinte. Tá? Qual que é o público deles? Da forma de cursos integrados. Bacana, fechou. Para os concluintes do ensino fundamental. Então, o cara sai do 9º ano, né? Do 9º ano, não é isso? Do 9º ano, ele vai entrar no nível médio. Né? Nível médio. E esse nível, então, o público base dele é esse cara aqui, os concluintes. O cara sai daqui, já entra aqui, tá? E para o público de educação de jovens e adultos, né? Ou pessoas que já têm o 9º ano, né? Tá? Então você vem aqui, você vem aqui outros. Esse outros, jovens e adultos. Fechou. Professor, agora eu entendo, cara. Claro, você tem que interpretar o artiguinho, cara. Cara, você tem que pensar o seguinte, que o professor dá uma dica para estudar lei. Cara, muitas leis, cara. Vou falar para você, toda semana eu gravo aí 2, 3 leis aí diferentes no Brasil todo, cara. E a gente vai pegando a manha. É o seguinte, cara, uma dica para você importante. Cada dispositivo da lei, cada artiguinho, cada parágrafo, cada inciso tem um comando. Você tem que entender qual que é esse comando. Você entendendo qual é o comando do artiguinho, você vai embora. Vamos lá. 2, vem comigo. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, especialização e atualização profissionais em todos os níveis de escolaridade nas áreas de educação profissional e formação inicial. Cara, eu quero ser eletrotécnico. Então você vai lá, você faz uma formação inicial. Continuada, depois você volta para fazer cursos para se desenvolver. Então, aqui, só que pegadinha, para trabalhadores, né? Ou seja, pode fazer convênio aí com o sindicato, por exemplo, né, de trabalhadores lá, de eletrotécnicos, assim, enfim. Então, isso aí, trabalhadores, entendeu? Trabalhadores, né? Isso aqui é uma capacitação formal. 3. Opa. 3 não, para aí, o que eu fiz aqui? Né? Opa, vamos lá. Opa, exercício aqui, vem comigo aqui. Me confundi, vem comigo aqui. IF Espírito Santo e Decano 2016, assistente de administração. É um dos objetivos dos institutos federais, a ministração, nome feio, né? Ministração, de cursos técnicos de nível médio prioritariamente integrados. E aí, professor? Verdadeira. Inclusive o seguinte, tá? Esse cara aqui, tá? Referencial para vocês, artigo 7º, tá? Inciso 1º, né? Nós temos aqui vários objetivos, né? Então, o primeiro objetivo dos institutos federais, inclusive você tem que lembrar um pouquinho da história, que os institutos federais vieram substituir quem? As famosas escolas técnicas. As famosas escolas técnicas, né? Que é o quê? Nível médio. Então, está corretíssima essa questão. 3. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. Perfeito, né? Então, realizar pesquisas aplicadas, né? Também é um objetivo. Desenvolver atividades de extensão
de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho, os segmentos sociais e com a ênfase na produção de desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. 5. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Tá? E, vamos lá. Tá? E, finalmente, agora é o seguinte, esse item 6º aqui, ele é muito importante. Tá? Professor, então, eu quero ajuda à memória. Tudo bem. Da lei, vamos lá. Intenção do legislador, tá? Do cara que elaborou essa lei. Qual que é o objetivo dele? Então, antes, nós tínhamos no Brasil aí escolas agrotécnicas, nós tínhamos escolas técnicas, nós tínhamos Cefetes. Veio essa lei, uma lei aí que eu tenho que fazer os meus elogios pessoais a ela, muito importante. Tá? Tudo que é bom a gente tem que falar, ressaltar, ainda mais principalmente no Brasil, né, que a gente tem muitas notícias ruins, né? E tem que fazer enaltecer isso, né? Era um nível médio. O Instituto Federal, cara, uma das competências aí globais, gerais, nacionais, foi o seguinte, que agora esses caras podem ministrar em nível de educação superior. Olha aí. Que antes era atribuição exclusiva de quem? Das universidades, né? Das universidades. Então, esse item 6º aqui é uma competência nova que eles não tinham. Logo, importante, o examinador pode querer saber isso de você. Vem comigo aqui, cara, vamos lá. Cursos superiores em tecnologia, visando a formação de profissionais nos diferentes setores da economia, né? Ou seja, ele quer fomentar a economia com cursos superiores em tecnologia. B, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para educação básica, sobretudo nas áreas de ciência e matemática e para educação profissional. Olha só, educação superior em tecnologia, isso cai em prova, gente, licenciatura, só que essa licenciatura é para professores de educação básica, então eles querem formar, nós sabemos que nós temos aí uma carência muito grande de professores hoje, nas áreas de ciência, matemática, tá certo? E educação profissional. Então, eles querem ser um polo gerador de mão de obra de professores para atuarem nesse nicho da sociedade, da área da educação, licenciatura para ministrar aula, para ser professor, com formação pedagógica específica para isso, né? Superior de tecnologia faz sentido, né? E C, olha só, cursos de bacharelado em engenharia. Engenharia está vinculado ao quê? À educação profissional, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento. Olha só, então, nível superior, 3 áreas específicas. Superiores em tecnologia, licenciatura, que é bem específica, ciência, matemática e educação profissional, ok? E bacharelado e engenharia, tá? E engenharia. Bacharelado e engenharia. Então, aí são as 3 áreas de educação superior. E aí, prof? Vem comigo. Instituto Federal do Espírito Santo, 2016, assistente de administração. A oferta de curso superior de licenciatura é finalidade dos institutos federais na medida em que os que pretende é a formação de professores, formações de professores, né? Tem a ver com o quê? Licenciatura. Aí tudo bem, ok. Para a educação básica, ok. Sobretudo nas áreas de ciências, ok. Matemática, ok. E para a educação profissional. Professor, por que você fez isso assim? Cara, uma questão que eu gosto. Essas questões aqui são uma grande oportunidade, cara, de a gente aprender, de você aprender. De você, não é acertar a resposta, se acertou ou errou, mas você entender a perspicácia do examinador. Questões como essa nos ensina como que funciona a cabeça de um examinador. Essa questão está errada. Ele tentou induzir você ao erro.
O erro seu era colocar como verdadeira, mas a questão está errada. O único erro, que não é finalidade, é objetivo. Pode verem. Artigo 7º, inciso 6º, salvo engano, né? Inciso 6º, a linha B. Está lá. Pode ler. O 7º vai falar dos objetivos. O 6º que fala das finalidades. O inciso 6º fala da educação superior e a linha B fala da licenciatura. Porque os institutos federais ele pode atuar em educação início superior profissionalizante, tá certo? Tá? Profissionalizante, licenciatura, que é essas áreas aqui de atuação, e também lá bacharel e engenharia. Então o erro está aqui, ó, finalidade. Tá? Esse está o erro, cara. Olha aí. Tá? Viu como, cara? Gente, estuda com a gente, cara. Você não tem jeito. Você vai acertar todas. Eu procuro só questão difícil, ou seja, a questão está errada somente pela palavrinha finalidade. Ótimo, né? Vamos lá, continuando. Ainda no inciso 6º, né, na primeira parte, linha A, B e C, foi educação superior para graduação, né, 3 tipos de graduação, tá? 3 tipos de graduação, voltando aqui rapidinho, ó, superiores em tecnologia, né, graduação em tecnologia, licenciatura e bacharelado e engenharia. Agora, olha só, educação superior. Agora não é em graduação, é pós-graduação. Ó, curso, eu vou passar aqui os dois, ó. Ó, lato sensu. Lato sensu é nível de especialização. Estrito sensu, mestrado e doutorado. Então, esses institutos também têm a competência, têm o objetivo de formação de mestres e doutores. Ó. Cursos de pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, visando a formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento. E cursos de pós-graduação, estrito sensu, de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração de inovação e tecnologia. Então, está aqui para vocês aqui todas as finalidades, ou seja, todos os objetivos. É amplo, né? Amplo, né? Bastante amplo. Artigo 8º, né? Esse artigo 8º aqui cai muito, tá? Cai muito, cara. A incidência desse artigo 8º é muito grande, né? Por quê, professor? Você vai dando aula, você vai se preparando, você vai cada vez evoluindo mais, e é o seguinte, você percebe o seguinte, cara, que examinador é igual no Brasil todo, em todas as bancas, né? Cara, o examinador, quando ele vê um número no artiguinho, ele fica louco. 50% é um número. Tá aí. Tá? É um número. Quer ver? Tá aqui, ó. 20% é um número. Então, o cara, quando vê número no artiguinho, cara, o cara fica louco. O que ele faz? Ele vai mudar, vai fazer uma questão mudando os números. Vamos ver o que diz esses números aqui. No desenvolvimento de sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, ou seja, em cada ano, deverá garantir o mínimo de 50% de suas vagas para atender os objetivos do inciso 1. Do inciso 1. O que trata o ensino 1? Educação profissional técnica de nível médio. Tá? Ó, educação profissional técnica de nível médio, que é aqueles egressos lá, antigos da escola técnica, do caput do artigo 7º dessa lei, e no mínimo 20%, outro número, tá? De suas vagas para atender o previsto, ó, inciso 6º, que é o quê? Do cursos superiores, a linha B. A linha B é da licenciaturas, das ciências, matemáticas e educação profissional. Então, olha aí, o cara vê número, o cara fica craque, ele tem paixão por números, cara, não sei porquê, né? É bom, né? É bom porque você se prepara, né? Então, você sabe que é no mínimo 50% para a educação profissional técnica médio e 20% para cursos superiores de tecnologia, só que isso aqui é uma graduação para a linha B, para a licenciatura que nós já vimos minutos atrás.
IF, Espírito Santo, IDECAN 2016, assistente em administração. Vem comigo aqui. O Instituto Federal deverá garantir até 50% de suas vagas para o ensino médio. O erro está na palavra até. Corrige para mim essa questão. Vai lá no artigo 8º da lei. Lá ele fala de 2 números. Ele fala no mínimo. No mínimo. O quê? 50% desse cara aqui, ó, vagas para o ensino médio técnico, né? E 20% para graduação tipo licenciatura, tá? No mínimo, tá? Então, no mínimo, este é o grande foco e esse é o grande objetivo dos Institutos Federais de Educação, né? Então, o erro somente está na palavrinha até. Não é até, a palavrinha é no mínimo. Tá? Outra questão, olha aqui. Com base na Lei 11.892, assinale a alternativa correta. Os institutos federais oferecem cursos superiores de tecnologia visando a formação de profissionais nas áreas de engenharia para atuação do setor industrial. Errado, não é no setor industrial, né? Ele forma profissionais para atuação, está errado, não é? Cursos superiores de tecnologia visando a formação de profissionais nas áreas de engenharia. Não é nas áreas de engenharia, é nas áreas de licenciatura, né? Tem tecnologia, licenciatura, bacharelado, está errado esse cara aqui. O objetivo do Instituto Federal é formar profissionais técnicos especializados para atender o mercado industrial, não é mercado industrial, né? Não é mercado. Qual que é a formação de técnicos especializados, cara? Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é formar profissionais técnicos especializados para atender o mercado industrial. Não fala em momento nenhum industrial, né? Ele fala profissional, né? É o objetivo do Instituto Federal de administrar cursos para jovens e com vistas à capacitação para o mercado de trabalho. Aí, cara, o objetivo é ministrar cursos, né? Não é cursos, cara. Ele não quer ministrar curso. Ele quer o quê? Ele quer dar profissão, né? Ele quer dar profissão, né? Profissional, né? Ele quer profissional, né? Ele quer profissional. Inclusive, lá ele fala de formação inicial e formação continuada. O Instituto Federal deve garantir, no mínimo, 50% de suas vagas para o ensino médio técnico integrado. Correto. Artigo 8º. Essa aqui é um tipo de questão, cara, que o aluno tem que saber muito. Tá? Por quê? Porque, cara, se o cara for forçar a barra aqui, A, B, A, C, vamos ver a lei aqui. É finalidade dos institutos federais ser centro de referência de ensino médio técnico integrado entre instituições públicas de ensino, né? Não é centro de referência, primeiro, não é finalidade. É o quê? É objetivo. É objetivo, matou aqui, né? Ou seja, o cara foi bem detalhista, né? Então a E você podia excluir, porque esse aqui é o objetivo, mas a D você não erra, cara, porque 50% tem 2 números do artigo 8º, é no mínimo 50% e no mínimo 20% de licenciaturas, né? Então está aqui para vocês o artigo 8º, e eu digo para vocês o seguinte: o artigo 8º é o artigo que mais é cobrado dessa parte aqui, dessa seção. Então o cara tem que ler o artigo porque ele fala de número. Eu já disse para você que o examinador adora número, né? Ou seja, questão bacana, letra D de dado, ok? Continuando. Parágrafo 1º. Para o cumprimento dos percentuais referidos no caput, deverá observar o conceito de aluno equivalente conforme regulamentação a ser expedida no Ministério de Educação. Ou seja, isso aí só está repassando a bola para a regulamentação. Parágrafo 2º. Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justifiquem, o Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com a anuência do Ministério da Educação, olha, sob supervisão do Ministério, olha, ele tem autonomia, mas autonomia não significa independência. A autonomia dele, sendo uma autarquia,
diz que tem que passar pela supervisão do Ministério, não é um órgão independente, porque se fosse um órgão independente era um poder, daqui não é um poder, tem uma autonomia, né? Ó, autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino sem prejuízo ao índice definido no caput desse artigo para atender os objetivos definidos no inciso 1 do capítulo 7 do artigo 7º da lei, né? Ou seja, aqui nós sabemos que nós trabalhamos aí em dois números, né? 50 e 20. Aqui está dando aqui uma prerrogativa de você alterar uma exceção de alteração desses números aí. Bacana? Então aqui o parágrafo 2º. Fechamos a seção 3. Vamos para a seção 4, né? Essa seção 4 também é muito cobrada em concurso público, tá ok? Porque ele vai falar sobre a estrutura organizacional, como é que vai ser o aparelho dessas entidades, quais são os conselhos que compõem os Institutos Federais de Educação. Comigo aqui. Primeiro, cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicamp. Então, tem diversos campos, né, espalhados, ó, diversos campos. Lógico, ou vai ter uma unidade que vai ser a reitoria. A reitoria nós vimos lá no comecinho, na seção 1, define qual que vai ser a cidade onde vai ficar o QG, né? Com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal em cargos sociais e benefícios aos servidores, né? Ou seja, vamos lá, explicando. Multicamp. Vamos supor que o Instituto Federal tem 4 campos, mas a reitoria são 5, tá? Então, o que está falando lá? Vai ter uma proposta orçamentária